tema de hoje é público-alvo. Você sabe o que é público-alvo? Para que serve? Como que você define? Quais são as ferramentas para você utilizar e construir o seu persona? Não sabe? Então veio ao lugar certo. Vamos lá, vamos entender quais são esses conceitos e como utilizá-los logo após a nossa vinheta. Hey Dominator! Bem-vindos ao Domini Marketing para mais um conteúdo aqui de plano de negócios. Hoje, como eu falei para vocês, o tema é sobre definição de público-alvo. Vamos entender os conceitos de público-alvo, como nós aplicamos o público-alvo, para que serve o público-alvo e quais são as ferramentas que você pode utilizar para produzir o seu público-alvo. Meus queridos, gostaria de pedir um favor para vocês. Se vocês estão enxergando que esse material está legal para vocês, que tem algum conteúdo que seja pertinente, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas e não se esqueçam. Clique aqui, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Eu agradeço bastante o apoio ao canal. Dicas de livro. Hoje estou falando para vocês aqui do livro MKTG, um livro muito legal de McDaniel, tá? Este livro bacana, recomendo para vocês, da editora Cengage. Daqui eu tirei alguns materiais para colocar para vocês aqui o conteúdo. Vocês vão ter mais informações de onde que está saindo isso. Bom, vamos lá. O que é esse tal de público-alvo? Como eu coloquei aqui em poucas palavras, nós vamos trabalhar com um grupo de consumidores com características em comum, nos quais as empresas identificam no mercado e para que nós possamos ter um melhor direcionamento dos seus esforços de marketing. Beleza, e o que quer dizer isso? Bom, a ideia aqui é mostrar para vocês que precisamos conhecer bem este público, porque nós fizemos segmentação. Para você que não viu ainda a segmentação, basta clicar aqui no card, onde tem o vídeo de segmentação, que é a primeira parte. Antes de você chegar no público-alvo, você precisa fazer a segmentação. Tem lá as 4 variáveis de segmentação, faz a segmentação e aí você chega no teu público-alvo. Aí, com a informação desse nosso público-alvo, nós vamos conseguir entender muito este target, que é um nome também muito utilizado. Nós vamos entender qual é o target da sua empresa e aí, sabendo desse target, nós vamos melhorar, otimizar a comunicação com eles para que a gente possa ter um bom relacionamento com eles. Quando nós formos fazer a segmentação, nós vamos ter maior entendimento de quem é este público. Com isso, nós vamos conseguir construir maior proximidade com ele. Nós vamos ter uma construção otimizada do relacionamento com ele. Nós vamos otimizar os investimentos com as verbas de comunicação. Nós vamos poder construir diferenciais que atendam especificamente esse público. E nós vamos construir também o posicionamento de mercado para que possamos falar a linguagem adequada deste público. Vai funcionar muito bem. E como que você pode definir quem é o teu público-alvo? Bom, primeiramente, você precisa estudar mercado, você precisa fazer uma análise de mercado, análise macro e microambiental. Sugiro nesse momento fazer análise microambiental para entender melhor quem é esse seu cliente, claro, que depois de você já ter feito a segmentação, tá? Você também deve avaliar o seu negócio. O que o seu negócio produz? Como que ele produz? Qual é o teu produto? Qual é a característica do seu produto? Entenda se esse produto está adequado para esse teu público-alvo. Você também pode fazer uma definição de uma boa proposta de valor. Se você não tem uma proposta de valor adequada, também não vai funcionar. E se você não sabe como construir esses recursos, também tem um vídeo aqui no card que explica cada um desses recursos, como construí-los. É só seguir aqui, se inscreve no canal, segue aí a nossa playlist de plano de negócios, que você vai ter cada uma dessas informações. Você então gerou a segmentação de mercado, você vai avaliar o potencial e atratividade desse segmento, desse setor que você escolheu, e você vai escolher também o teu público-alvo direto e o indireto. Por exemplo, pode ser
que o consumidor do seu produto sejam crianças, porque você vai fazer brinquedos, legal? O usuário é a criança, porém quem vai comprar o produto são os pais, os avós, os parentes, enfim. Então você tem um público-alvo direto e indireto. Você vai ter que saber trabalhar com essa comunicação para cada um deles. Você pode ter mais do que um público-alvo? Claro que pode ter. Você faz a sua segmentação e define, de acordo com o seu mercado, quem é o influenciador, o decisor, o consumidor no teu processo de compra. Você precisa entender isso. Seja para um mercado B2C ou para um mercado B2B, ou seja, para negócios entre empresa e consumidor final ou empresas para empresas. Você precisa saber com quem você está falando. Por exemplo, se fosse um mercado de B2B, você precisa saber se você está falando, por exemplo, com um mecânico, com um engenheiro ou com um comprador de uma empresa. Isso vai modificar a forma de agir com cada um deles. Algumas ferramentas que você pode usar também para fazer a análise do seu público-alvo é conhecer a matriz Canvas da proposta de valor, muito importante. Fazer um mapa de empatia, que é uma outra parte complementar à sua proposta de valor. Com o mapa de empatia você faz a proposta de valor e você pode construir o Business Model Canvas. Aí você vai fazer a planta do Canvas completa. Você pode estudar as 5 forças de Porter para saber o poder de barganha do seu cliente. As barreiras de entrada e de saída, também é legal você fazer isso. Você tem que fazer, como eu falei para vocês, a análise de mercado que está relacionado à construção da análise SWOT, também é muito importante. Você precisa fazer também o estudo dos seus 4 P's, chamado mix de marketing, dos 4 P's, se for um produto, preço, praça, promoção, ou se for um serviço, você vai trabalhar os 8 P's. O serviço, que é o primeiro, que é o produto, preço, praça, promoção, depois pessoas, processos, produtividade e perceptíveis. Conheça sobre esses materiais para que você possa trabalhar com estas ferramentas e gerar resultados adequados para o seu cliente. Você também pode estudar, conhecer mais, você pode buscar maiores informações sobre o estudo 4Cs da empresa Ernst Röbigen. Também um estudo bem legal que mostra 7 perfis de comportamento de seres humanos para que a gente possa entender quem é o perfil de segmento que a gente vai usar. E aí, para você fazer isso, vai te ajudar bastante a construir esse teu público-alvo. Só para que vocês possam ter ideia de quem é o seu público-alvo, vamos fazer um exercício básico, rápido aqui. Está aqui uma ideia. Então eu vou pegar dos perfis da minha segmentação, a informação que eu já fiz da segmentação, vou pegar algumas características, tá? Nem estou usando todas elas, algumas só para uma demonstração. Então vamos lá, dados demográficos que eu peguei, eu vou falar que o público do produto que eu vou vender são dados demográficos. Eu vou falar de homens de 24 a 30 anos, casados de classe média, nível educacional de uma especialização e também ele é evangélico. Já a parte geográfica, eu estou falando que este público está localizado nas regiões metropolitanas da cidade de São Paulo. E se eu vou falar de comportamentais, eu vou falar que ele é um praticante de estudos religiosos, consome produtos para a família, de tecnologia, para seu lar e também para o seu trabalho. E quando a gente fala de persona, estou mostrando aqui para vocês uma espécie de um card de RPG, de jogos que nós temos aí. Então você vai construir uma espécie de um card semelhante a esse aqui, tá? Só que você vai colocar algumas informações para ele que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas o que é esse tal do persona? Vocês vão conhecer pelo termo Buyer Persona ou Avatar, muito comum. Persona é essa representação fictícia do seu cliente ideal. Nós estamos falando que essa fictícia, claro que é com base em estudos, não é uma coisa inventada, temos que lembrar disso. E com base nesses dados reais que nós vamos buscar de comportamento, de características desse seu cliente, nós teremos aí dados pessoais, motivações, objetivos, desafios, preocupações que este nosso cliente terá para que nós possamos tomar as ações e decidir como trabalhar com este nosso cliente.
Bom, para que você possa definir o seu avatar, primeira coisa, você não tem que trabalhar com achismos, você tem que trabalhar com dados reais. Então você já fez toda a parte de segmentação, definiu o seu target, agora vamos definir aqui o nosso avatar. Legal. Você precisa ter um processo de uma imagem selecionada. Não sei se vocês já foram, vocês já viram, mas tem alguns parques de diversão que tem um boneco montado de madeira para você tirar foto, onde tem um buraco no rosto e você encaixa o seu rosto lá e aí você vai tirar foto, né? Tem isso com personalidades, com pessoas fortes em academia, enfim, tem alguns bonecos. É semelhante a isso, você vai pôr a sua carinha naquele boneco, ou seja, você vai pegar a carinha do seu cliente e vai colocar ali para encaixar dentro daquele molde que você construiu. Então nós vamos construir uma imagem desta pessoa para colocar como sendo o nosso modelo de avatar para que os outros clientes se enxerguem nele e comprem. Quando você for selecionar uma imagem para pôr na sua comunicação, na sua publicidade, você vai usar algo deste perfil que nós vamos construir como seu avatar. Por isso que quando vocês veem comercial, de qualquer material que seja, eles criam uma pessoa e colocam lá. Eles pegam um modelo, claro, e colocam lá para ele representar você. Você se sentir representado de alguma maneira. Claro que tem empresas que fazem de uma forma adequada e outras não. Tá? Por exemplo, a empresa Dove recentemente utilizou modelos mais naturais, não usando aquelas modelos de passarela. Usou uma pessoa já com sobrepeso, mais gordinhas, mais altinhas, mais baixinhas, de diferentes raças e etnias. Uma maneira diferente de nós nos enxergarmos. Porque às vezes se você vê uma pessoa lá, o Brad Pitt, ou se você vê a Ana Hickman lá, você fala, puxa, não sou eu não sou esses modelos, não me representa. Não é o melhor caminho, você não se identifica. Claro que pode ter um fator inspiracional. Talvez eu consiga usar o mesmo perfume que aquele ator, eu consiga gerar o mesmo approach que aquele ator, então tem um motivo para ser usado também personalidades de não construção de avatar, existe também. Bom, você precisa conhecer também para definir o seu avatar, quais são as dores que ele tem, as dificuldades que ele tem, que ele atravessa para comprar os produtos. Quais são as necessidades que ele tem? Ele precisa desse produto por qual motivo? Você precisa conhecer, por isso que ao utilizar aquelas ferramentas que eu mencionei, você vai saber dessas informações e vai conseguir construir. Onde que o seu público está? Se você não fez aquela segmentação geográfica, como eu falei, bem feita, você não sabe onde ele está. Ele está muito longe da sua empresa, talvez ele não vá comprar. Imagine que você está abrindo uma sorveteria. Até chegar na sua sorveteria, pode ser que ele passe por 10 sorveterias no caminho. Por que ele vai na sua? Você precisa entender isto. Qual é a mensagem que você vai utilizar para fazer com que esse consumidor consuma o seu produto? Então precisa ter essa informação também. Você pode fazer pesquisas etnográficas para saber o comportamento. Você vai fazer pesquisas em uma determinada região, com um determinado perfil de consumidor, para saber o comportamento dele com relação ao seu produto. Como ele se comporta, como ele age, o que o motiva. Isso tudo você encontra também no mapa de empatia. E também, se você já tem clientes, você pode fazer entrevistas com seus clientes. Faz um roteiro de uma pesquisa bem elaborada e apresenta para ele, pede para ele preencher, seja ela presencial, seja ela online, faça pesquisas. Mas saiba fazer pesquisa com informações adequadas para que você possa fazer da melhor maneira uma pesquisa para o seu cliente, tá? Não sabe fazer pesquisa? Também tem um outro vídeo aqui no material que você pode entender como construir uma pesquisa de mercado para o seu cliente. Legal? E como que você vai definir quem que é esse seu persona? Bom, você precisa saber quem é o potencial cliente. Quais são as características físicas, psicológicas, pelo responsável da compra que eu comentei lá atrás. Que tipo de assunto esse seu cliente tem interesse? Dentro do seu mercado, claro, né? Então se você vende lá, sei lá, maquiagem, quais são os assuntos de maquiagem que o teu cliente tem interesse? Precisa conhecer. Quais são as atividades mais comuns que o seu cliente realiza pessoalmente e profissionalmente? Onde ele frequenta? Tá? O que uma pessoa neste perfil de consumo faz profissionalmente?
Então, por exemplo, se você falar que é uma pessoa que trabalha com contabilidade, o que um contador faz? Qual é o perfil dele? Onde ele frequenta? Quais são as práticas de um contador? Claro que isso não é generalizando, tá? Tem muitas coisas específicas, mas dá para você conhecer melhor. Qual o nível de instrução que essas pessoas têm? Quais são os desafios, obstáculos que ele tem para mudar de carreira, para aspirar a alguma coisa pessoal, motivacional? Quais são? Que tipo de informações ele consome nas mídias, nos veículos de comunicação? Você precisa saber, então você precisa entender um pouquinho quais mídias sociais ele acessa, que perfil que ele busca, que grupo ele pertence, precisa pesquisar essas informações, por isso que aquela pesquisa ajuda bastante nesse momento. Quais são os objetivos, dificuldades, desafios que ele tem profissionalmente, pessoalmente, como o seu produto vai ajudar ele, de que maneira isso pode acontecer? Se fosse uma empresa B2B, que tipo de empresa que compraria o seu produto ou a sua solução para ele, né? Qual o cargo de quem compra? Qual o nível? Que perfil ele tem lá dentro? Você precisa ter essas informações. Qual é a influência das decisões? Seja profissional, seja pessoal, como que isso funciona? Por isso da pesquisa ser muito importante para que você construa melhor o seu material. E aí algumas características que você pode construir para criar a sua página. Nós temos algumas. Bom, vou mostrar aqui para vocês algumas diferenças básicas para você entender o que é um público-alvo e o que é um persona. Tá aqui. Público-alvo. Homens e mulheres de 24 a 30 anos, solteiros, graduados em, por exemplo, arquitetura, com renda mensal de R$ 3.500, pretendem aumentar a sua capacitação profissional e gostam de viagens. Estou dando dados demográficos, até geográficos, às vezes comportamentais, psicográficos, trazendo alguns dados aqui. E aí agora eu vou fazer o persona. Eu vou dar um nome, vou personificar esse meu público-alvo, tá? Imagine que aí depois a pessoa vai se enxergar nesse local e vai trocar ali o nome, a idade, o curso, mas vai se enxergar ali. Então, o exemplo adotado. O Pedro Augusto, que tem 28 anos, é arquiteto, recém-formado e autônomo, pensa em se desenvolver profissionalmente através de um mestrado fora do país. Adora viajar. Solteiro e sempre quis fazer intercâmbio. Está buscando uma agência que o ajude a encontrar universidades na Europa que aceitem alunos estrangeiros. Essa é a ideia que eu coloquei para demonstração entre este perfil. Essa diferença vai ajudar você a entender o que é um público-alvo e o que é aí o seu persona. Outro exemplo, para que fique mais fácil ainda, estou trazendo aqui um outro modelo. Veja esse outro modelo que eu estou trazendo para vocês. Então eu tenho o público-alvo aqui à esquerda e o persona à direita. Seria o Kleber, tem 26 anos, é programador, recém-formado, ele é autônomo, iniciou a sua pós-graduação agora, ele é casado, tem um filho, frequenta a igreja todo final de semana com sua família, nos momentos de folga gosta de passear com a família em passeios culturais. Adora ter em sua casa diversos recursos de tecnologia em aparelhos eletrônicos e também em eletrodomésticos. Esse foi um modelo que eu construí para vocês verem a diferença textual de um público-alvo e uma diferença para o seu persona. Isso ajuda vocês a entenderem um pouquinho melhor como construir este material. Algumas características que você pode colocar para a construção do seu persona. Você vai construir aquele card e esse card pode ter vários modelos. Vou mostrar um card para vocês como uma ideia e aí vocês podem entender se este é o melhor para vocês ou não, tá? Só um exemplo internacional para vocês terem informação. Então este é um perfil que eu peguei aqui da Jill Anderson, onde eu falo da biografia dela. Mostro aí o status, a localização dela, o que ela gosta de fazer, qual é o arquétipo dela, quais são os objetivos, as frustrações, as motivações, as marcas que ela gosta, o seu nível de personalidade, tecnologias adotadas. São alguns modelos que eu trouxe aqui para vocês identificar este card, tá? Montei um card. Existem vários cards que você pode escolher. Dentro das opções que você tem que pensar sobre características para colocar, você pode pensar idade, cargo, hábito, frustrações dessas pessoas, desafios,
crenças, os hobbies, estilo de vida, hábito de compra, que mídias eles acessam, quem influencia ele, quais são as personalidades que influenciam, que eles seguem, que tipo de tecnologia ele utiliza, onde ele busca informações para consumir produtos, quais são os itens, os critérios de decisão na hora da compra de produtos. E até, se você tiver já isso desenvolvido, em que momento da jornada do cliente ele está. Ele é um lead, ele é um prospect, ele já é um cliente, ele é um pré-consumer, um pro-consumer, que nível ele está. Com isso você vai saber qual é a melhor abordagem para que você tenha com ele. Vou mostrar também aqui mais um exemplo para vocês de imagens para que vocês possam enxergar se este é o melhor modelo para vocês, se isso é o mais adequado. Outro exemplo aqui é este. Eu estou mostrando aqui a Juliane, que tem uma formação específica, dados demográficos, características, objetivos, dificuldades, como nós podemos ajudar ela, quais as objeções, quais são as suas objeções e algumas citações reais que ela pensa. Este é um modelo que pode também ajudar vocês na construção do seu perfil. Tá? É uma decisão, você vai ver como construir o seu card. Outros modelos de card que vocês podem construir, tem mais este aqui. Então eu posso trabalhar lá com o perfil do meu persona, dizendo como ele vai encontrar a gente, quem ele é, o que ele deseja saber para nos encontrar, o que ele não quer, por que ele poderia comprar de nós. Tá? Esse é um modelo que eu estou adotando aqui na esquerda para vocês enxergarem. Já no da direita, eu estou dizendo também o nome, idade, sexo, localização, profissão, perfil, estilo de vida, objetivo, com uma fotinho de uma pessoa. Então eu construí aqui um avatar. Uma pessoa que se enxerga com aquele perfil vai ter mais facilidade de comprar o meu produto. Essa é a ideia, de tentar trazer informações que ajudem o consumidor a consumir melhor esse produto. Legal? Espero que vocês tenham gostado, que esse material tenha sido útil para vocês, que de alguma maneira eu tenha trazido algum tipo de conhecimento. E peço que, por favor, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para que vocês receberem as informações dos próximos vídeos. Beleza? Conto com a sua ajuda. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau!